estamos numa série de mensagens, Coração Voluntário. Nós iniciamos essa série na semana passada e hoje a gente vai terminar falando um pouquinho sobre esse tema de coração voluntário. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 12 até o 20. Vamos orar antes de nós lermos. Senhor, fala conosco na leitura da Tua palavra agora. Ela é poderosa. Ela é mais cortante do que faca de dois gumes. Ela penetra a nossa alma, ela nos divide. E eu peço para que nessa noite o Senhor conduza mais uma vez o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa atenção, aquilo que a Tua palavra tem para nós. Ensina-nos, fale conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. João capítulo 13, de 12 a 20, diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre esse coração voluntário que vai para a frente da batalha. Esse coração voluntário, esse pessoal que se dispõe a ir para o campo de batalha e ser o primeiro a guerrear. Esse coração voluntário que tira a gente desse anonimato. Esse coração voluntário que faz a gente caminhar na contramão dessa cultura do consumo religioso. Esse coração voluntário que nos envolve no coração do outro e que de alguma maneira faz a gente sentir a dor do outro. Esse coração voluntário que nos disponibiliza a servir na igreja com os nossos dons, com os nossos talentos e com as nossas competências. O caminho que a gente trabalhou na semana passada, trabalhando no livro de 1 Crônicas, foi um caminho mais horizontalizado. Essa coisa que a gente tem que fazer aqui, essa disposição nossa em realizar a obra, em se dispor para a obra aqui, é um movimento mais horizontal. Hoje, para a gente continuar a entender
esse caminho horizontalizado que eu comecei na semana passada, esse texto faz um movimento contrário. Porque com base nesse texto, a gente agora segue o caminho mais verticalizado. E quando a gente segue esse caminho mais verticalizado, a pergunta é: o que é que Deus tem para ensinar para nós sobre coração voluntário? O que é que Deus tem para ensinar para a gente nesse negócio de se voluntariar ao trabalho, nesse negócio de eu me disponho a fazer alguma coisa? O texto que a gente leu mostra que Deus não apenas pede só um coração voluntário para nós e se isenta disso. Sabe essa figura de um Deus que chega para você e diz assim, faça isso, mas Ele vai e não faz aquilo que pede? É claro que tem coisas que Ele vai pedir para nós e Ele não precisa fazer porque Ele é santo, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas quando se trata de servir, é muito bacana isso, porque em toda a Bíblia você percebe que Deus pede de nós que nós venhamos a servir, mas a gente encontra um Deus que também serve, um Deus que se dispõe, um Deus que diz assim, olha, vocês não dão conta disso, então eu estendo a mão e eu vou até vocês. O que eu encontro nesse texto é que Deus não pede apenas um coração voluntário e sai de cena. Não. Deus pede um coração voluntário para nós, Deus pede um coração voluntário para aquele que se dispõe a ser seguidor de Jesus, mas Ele tem um coração voluntário. E para a gente entender a nossa disposição em servir, para nós entendermos o nosso movimento mais horizontalizado no aspecto de evidenciar o nosso serviço na igreja, no mundo, na sociedade, a gente precisa então compreender esse movimento agora vertical. Como é que Deus se dispõe a servir? Que Deus é esse que se dispõe a servir um povo que é tão complexo, tão bagunçado e por tantas vezes tão infiel? Se nós vamos nos dispor a servir na igreja, a servir no reino de Deus ou em qualquer outro lugar, de algum modo nós vamos imitar a Deus. Eu quero seguir o texto, e com base nesse texto a gente vai compreender um pouquinho esse Deus servidor, esse Deus que serve, para a partir de então a gente compreender um pouquinho mais como que eu e você podemos servir. O versículo 12 começa dizendo para nós, contextualizando a gente, colocando a gente dentro do cenário da ceia, ou da última ceia. O versículo 12 diz que quando Jesus reuniu seus discípulos, Ele reuniu para lavar os pés, para participar da ceia pascal, e num determinado momento, Ele se levanta, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. E vai lavando um por um. E a cara dos discípulos é uma cara de tipo assim, para o ônibus, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Para tudo. Por que ele está lavando o meu pé? O que está acontecendo? O que está rolando aqui? Ninguém foi homem o suficiente ali para indagar, a não ser o Pedrão, que quando foi lavar o pé dele, ele falou, pode parar que o meu você não vai mexer. Mas eu acho interessante que depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, versículo 12, diz que ele acaba de lavar, volta para a mesa, todo mundo volta, ele olha para os discípulos e diz assim, e aí, vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Vocês compreenderam o que eu fiz? É interessante isso, né? Essa pergunta. A gente já parou para pensar quantas perguntas nós temos para Deus? Se eu abrir o microfone aqui, eu tenho certeza que você tem inúmeras. Eu vou ser o primeiro aqui, talvez eu gaste a noite. Já parou para pensar quantas perguntas você faz
para a Bíblia. Como é que pode isso acontecer assim? Como assim? Não, Deus, isso não significa que eu não creio em Ti, mas como assim? A gente tem muitas perguntas para fazer para Deus. A gente tem muitas perguntas para fazer na Bíblia. A gente esquece que a Bíblia também tem perguntas para fazer para nós. Como se as perguntas bíblicas não fossem para a gente, mas são. Eu respeito as suas perguntas, mas eu gostaria que nessa noite você também respeitasse as perguntas que a Bíblia faz para você. Imagine você na cena da última Páscoa, da última Santa Ceia, e Jesus lava o seu pé, você confessa que Ele é Deus, você não está entendendo bulhufas, e Ele olha para você e diz assim: e aí? Entendeu? Talvez hoje nós tenhamos uma percepção diferente dos discípulos. Porque a gente tem uma visão um pouco mais alargada. E por quê? Porque a gente tem a história toda na nossa mão hoje. A história foi contada. Está aqui, a gente sabe o que aconteceu antes, a gente sabe o que aconteceu durante, e a gente sabe o que aconteceu depois, porque a história foi contada. Agora, os discípulos que estavam lá com Jesus nessa última ceia, eles tinham uma vantagem sobre nós. A vantagem que eles tiveram sobre nós é que eles viram a fé deles crescendo e se tornando evidente à medida em que eles caminhavam com Jesus dia a dia. Era uma fé que ia crescendo gradualmente. E era uma fé que era uma descoberta, todos os dias era uma descoberta diária sobre Jesus, fazendo um link com as profecias do Antigo Testamento e vendo que aquelas profecias estavam se cumprindo diante dos olhos deles. A gente tem o Antigo Testamento, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem tudo na Bíblia aqui, e a gente consegue, vai para lá e volta para cá, e a gente entende um pouquinho essa história. Mas eles que estavam no meio da história, no movimento histórico, talvez eles não tinham essa percepção como a gente tem. Mas a fé deles era uma fé um pouco mais aguçada, porque eles iam caminhando gradualmente com Cristo. Jesus fez a pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? E se você olhar o texto, você vai ver que não tem resposta. É claro que não tem. Eles não entenderam. Jesus faz a pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? E de imediato Jesus já dá a resposta. E Jesus já dá a resposta porque talvez os discípulos não tivessem a resposta. Porque aquela cena na mesa de lavar os pés não encaixava no raciocínio daqueles discípulos, porque aqueles discípulos chamavam Jesus de Messias. E como pode o Messias, sendo Deus, lavar os meus pés? Se na cabeça dos discípulos Jesus era Deus, quem tinha que lavar o pé ali eram os discípulos, e não Jesus. Então não fazia sentido nenhum Jesus lavar os pés daqueles homens. Eram aqueles homens que tinham que lavar, um por um, os pés de Jesus. E talvez seja por isso que quando Jesus foi lavar o pé do Pedro, o Pedro falou assim: ó, o meu pé você não vai lavar. O meu pé você não lava. A fala do Pedro faz sentido dentro da cabeça de um judeu antigo. Por que eu estou dizendo isso? Em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 4, Abraão é surpreendido porque ele recebe a visita do Senhor e de dois anjos. Quando Abraão se depara com os dois anjos e com o Senhor, sabe o que é que Abraão faz? Ele corre, pega água para lavar os pés dos anjos. É a lógica. O homem lava os pés de Deus, não o contrário. Na cabeça de um bom judeu, era assim que funcionava. Mas aqui, Jesus inverte a cena.
por isso Jesus pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? É claro que não compreenderam. É claro que eles não compreenderam. Por isso que Jesus faz a pergunta e de imediato já dá a resposta. E na resposta, Jesus primeiro traz esse movimento vertical. Ele verticaliza a resposta para depois aplicar essa resposta no modo como a gente aplica na nossa vida. Versículo 14 ele diz assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Se a cena já estava difícil para os discípulos, imagina agora. Porque Jesus diz assim: olha, se eu que sou Senhor e Mestre. Jesus usa 2 títulos da divindade de Deus, aplica em si mesmo para dizer: eu sou Senhor, eu sou Mestre e eu lavei os pés de vocês. Bom, o que é que Jesus está querendo dizer? Primeiro, quando ele usa a palavra Senhor, a palavra Senhor no original é kurios. E a palavra kurios ali significa: eu sou dono de tudo. Uau! A gente está diante de um Deus que é dono de tudo. Ok. Segunda palavra, ele diz assim: e além de ser Senhor, eu sou mestre, a mesma palavra para Rabi. E que tipo de mestre é esse? Ora, os evangelhos dizem que esse mestre era aquele que ensinava como quem tinha uma autoridade diferente. Não era como os outros mestres que falavam fluentemente, falavam bem. Não, esse é diferente. Jesus fala, e ele tem uma coisa diferente, ele fala com uma autoridade que a gente não viu nenhum outro mestre falar. Pronto. Complicou mais a cabeça dos discípulos, porque os discípulos professam Jesus como Senhor, e agora Jesus olha para eles e diz assim: sim, eu sou Senhor, e eu sou Mestre, e eu lavei os pés de vocês. Entenderam? Sabe o que eu acho maravilhoso nessa aplicação de Jesus? É que ele usa 2 títulos da divindade de Deus, e ele usa esses 2 títulos não para mostrar poder, mas serviço. Diferente às vezes da gente, né, que tem um crachazinho importante, né? E que com o nosso crachá a gente quer mostrar poder, eu posso entrar. Que com o nosso com a nossa experiência profissional, com o nosso sobrenome, com os nossos contatos, a gente consegue entrar, a gente faz e realiza. E aí a gente mostra poder. Não, porque eu sou amigo de fulano, deixa eu entrar. Não, porque eu trabalho na diretoria do negócio, deixa eu entrar. E quando a gente usa dessas linguagens de poder, e aí depois a gente tromba com algum outro irmão, que não tem às vezes a mesma envergadura de poder no trabalho, ou em qualquer outro lugar, a gente olha e a gente vira as costas. Por quê? Porque nós podemos nos tornar viciados em poder. E por conta do nosso poder, a gente não se curva. Porque a gente acha que a gente tem poder e credencial, a gente não se curva para aquele que é mais humilde e que não tem nada para dar. Esse movimento verticalizado nos mostra que, independentemente do que você acha sobre você, independentemente do que você acha sobre as suas excelentes capacidades intelectuais e financeiras, independentemente se você se acha demais para a comunidade onde você serve, porque tem gente assim, tá? Tem gente assim. Não, eu sou demais para a IPG. Eu estou aqui porque eu estou fazendo um favor. Eu sou demais para cá. Aliás, eu sou demais para toda igreja. Acho que toda igreja precisaria de mim. Uma igreja sem mim não dá.
A gente não tem coragem de falar, mas isso passeia na nossa alma. Independentemente das suas credenciais profissionais, independentemente da grandeza do seu poder, independentemente de tudo que você faça, entenda uma coisa: sirva com humildade no reino de Deus, porque o reino de Deus, a única credencial é ser humilde. Se você quer servir ao reino de Deus, você precisa ser humilde. Se Jesus, na palavra dele, sendo Senhor de tudo, e sendo mestre, ensinando como nenhum outro homem ensinou, se ele fez o que fez, por que eu e você achamos que nós somos demais para o serviço da igreja? Por que eu e você vamos achar que a gente é demais para esse negócio? Nós somos a última Coca-Cola do deserto. Vai morrer de ser, porque beber Coca-Cola no deserto deve ser bom do início, mas depois, meu amigo, você vai querer água, né? A última bolachinha, Bono. Se você quiser abençoar a minha vida, você pode. Nossa, aí vai dar, todo mundo vai me dar Bono, eu vou, né? Tá certo, pode dar. Eu faço um bom estoque. A última bolachinha do pacote dessa igreja. A gente sempre acha que a gente é o melhor desse negócio, que sem mim essa máquina não gira. Entenda uma coisa: se Jesus, sendo Senhor e Mestre, fez o que fez com humildade, por que eu e você vamos achar que esse negócio não vai girar se você não se curvar, se você se manter soberano? Por que nós não somos capazes de nos curvar para fazer o que ninguém está fazendo? Eu estou vendo uma coisa que precisa ser feita, eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque tem gente determinada para fazer aquilo. Por que eu vou fazer? O que Jesus fez na cena do lava-pés, ninguém faria. Ninguém faria. E eu digo isso porque o contexto a história dá esses elementos para nós. Deixa eu explicar melhor isso para você. Os pés, para os judeus, recebiam grande cuidado. Eles tinham grande cuidado com os pés. Eles andavam, na maioria das vezes, ou descalços, ou com sandália. E o pé para o judeu poderia comunicar muita coisa. Por quê? Em tempos de grande aflição, sabe o que o judeu fazia? Arrancava a sandália, sujava o pé, deixava o pé descalço, deixava o pé sujo, às vezes o pé machucava, e quando ele andava na rua, as pessoas viam aquilo, simbolizava o quê? A dor dele, a consternação que ele sentia na alma diante da situação que ele estava vivendo. Os pés. Na hora da refeição, os escravos chegavam e lavavam os pés de todos os convidados. Mas e se você chegasse numa casa, mas toda casa tinha escravo? Não, não era toda casa que tinha escravo. Então, e como é que faz aí? Eu chego numa casa, sou convidado para comer na casa do judeu, viajei, né? Naquela época não tinha carro, então a gente andava muito a pé, muita poeira, cheguei lá, vou sentar com o pé sujo. Não tem escravo, quem lava? Eu? Vou lavar o meu próprio pé? Não, poderia, mas na cultura judaica não era assim. Se você chegasse numa casa e não tivesse um escravo para lavar o pé, a pessoa dentro da casa, que se considerava a pessoa mais humilde do grupo, ela se levantaria voluntariamente para lavar os seus pés. Voluntariamente, não tinha uma obrigação. Alguém ia lavar o seu pé. Mas alguém da casa que olhava para si e dizia: não, eu me considero humilde para fazer esse trabalho do escravo. Eu vou lavar os pés, eu vou fazer. Vamos olhar para o texto. Quem mandou organizar a última ceia? Quem mandou? Jesus. Quando a gente pega os outros evangelhos, Evangelho de Lucas e Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus chegando para os discípulos e fazendo mais ou menos o seguinte: Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, vocês vão lá na cidade, vocês vão encontrar um homem segurando um cântaro na saída da cidade. Quando vocês encontrarem esse homem segurando um cântaro, vocês vão seguir ele.
A casa que ele entrar, vocês batem na porta, chama esse homem e diz assim: olha, o mestre quer celebrar a ceia da Páscoa aí na sua casa. Imagina a cena. E Jesus fala assim: olha, e quando você falar com esse homem, ele vai dizer assim: olha, que vai ter um lugar bacana, vai ter um lugar legal, e pode falar com ele. Os discípulos fizeram exatamente como Jesus pediu. Chegaram na cidade, encontraram o homem segurando o cântaro, seguiram o homem. Quando o homem chegou na casa, entrou na casa: olha, pelo amor de Deus, o mestre pediu para a gente vir aqui, desculpa, a gente conhece, né? Mas é isso aí, o mestre pediu para a gente bater aqui na sua casa. E o dono da casa diz assim: não, tudo bem, a gente não sabe misteriosamente como é que isso aconteceu, mas o dono da casa diz assim: olha, tem um lugar muito bacana para vocês realizarem essa ceia. Em Marcos, diz assim, que Jesus olha para os discípulos e diz assim: ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Não foi qualquer lugar. Foi um espaçoso lugar, todo mobiliado e pronto. Aí o homem da casa diz assim: ali vocês farão os preparativos. Jesus fala que o lugar estaria pronto, e quando eles chegam para falar com o dono da casa diz exatamente isso: o lugar está pronto, vocês podem vir. O dono da casa tinha um lugar apropriado. Jesus chega com seus discípulos, entra na casa daquele homem, vai para o cenáculo, vai para um lugar espaçoso, realiza a ceia, lava os pés dos discípulos e entra nesse texto que nós lemos. Será que Jesus não esqueceu de perguntar nenhuma coisa para o dono da casa? Será que Jesus não poderia ter dito assim: olha, vocês vão lá, pergunta, fala lá que pode entrar na casa, pergunta se tem lugar e pergunta se tem escravo para lavar os nossos pés. Porque a gente vai chegar lá, alguém tem que lavar os nossos pés. Cadê o escravo da história? Onde estava o escravo para lavar os pés de todos aqueles homens na hora da refeição? Não tem escravo. Porque Jesus não pediu. E sabe por quê? Porque ele voluntariamente assumiria o papel daquela pessoa mais humilde do grupo, que se levantaria e lavaria os pés daqueles homens. Voluntariamente. Ele não pede um escravo. Ele ocupa o lugar de um para lavar os pés daqueles homens. E isso me ensina tanto sobre ter um coração voluntário. Porque conscientemente ele se dispôs. Ele não esperou alguém e ele não pediu um escravo para fazer o serviço de um escravo. Ele se levanta e faz. E quando eu olho para nós, sabe o que eu vejo? Eu vejo que a gente espera demais. A gente espera demais que as coisas venham a acontecer. A gente cobra daquele que tem que fazer, ao invés de fazer no lugar daquele que não fez. Porque é justo. A gente cobra do que tem que fazer, porque deixou de fazer algo, ao invés de ir lá e fazer, já que você está vendo, e ocupar a postura do outro. Não, mas eu não vou ocupar a posição do outro. Primeiro porque se eu ocupar vai ter um problema. Vão achar que eu estou ocupando o lugar dele. Jogo de poder. A gente não está aqui brincando de poder. Se todo mundo servir o outro nas costas do outro, se todo mundo servir na lacuna vaga do outro, e entender que a gente não está aqui para ter poder nenhum, que a gente está aqui para servir ao Senhor e edificar a igreja, 95% das briguinhas e mimimis que acontecem no meio da igreja para. O diabo vai ter um problema sério. Mas o que a gente faz? O Diogo que toca o piano, ele deixou aberto, deixou ligado. Eu vi, mas eu não vou desligar.
eu vou cobrar dele. Diogo? Cadê o Diogo? Diogo, tudo bem, irmão? Tudo bem. Tocou bonito hoje, obrigado. E está tudo certo, está tudo resolvido, tudo arrumado, tudo arrumado. Não, você deixou lá ligado. Vá lá desligar. Credencial, cara crachá, poder. E por que você não serve ele? Sem falar nada, você vai lá. Tem um botãozinho escrito off. A gente não se coloca para fazer o que a gente não foi chamado para fazer. Jesus era escravo? Me respondam, por favor, Jesus era escravo? Não. E por que ele fez o serviço de um escravo? Porque no versículo 3 do capítulo 13, a gente tem a resposta. No versículo 3 diz assim: sabendo que o Pai confiara às suas mãos e que ele viera de Deus. Jesus sabia de onde ele vinha. Jesus sabia quem ele era. Se alguém entrasse ali, naquela cena, olhasse, as pessoas iam olhar para Jesus e iam chamar o quê? De escravo. Ele é o escravo que está lavando os pés dos 12. Iam olhar para Jesus: e aí, escravo, tudo bem? Jesus ia ficar na boa, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era escravo, ainda que ele estivesse fazendo o trabalho de um escravo. Jesus fez o trabalho de um escravo, sabendo que não era escravo, porque ele tinha percepção correta da sua identidade. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele veio do Pai. Os discípulos poderiam vê-lo como uma tarefa de escravo. Jesus sabia que ele não era escravo. Sabe o que isso é para mim? Isso é esvaziar-se. Isso é a encarnação. Jesus se esvaziou. Quando eu falo assim para você, Deus, o que vem na sua cabeça? Amor? Graça? Aquele que tudo vê? Aquele que tudo conhece? Eu imagino, senso comum, que quando eu falo Deus, você sempre vai trazer uma outra palavrinha ligada a Deus. Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de justiça. Um Deus que é cheio. Mas em Filipenses, capítulo 2, quando Paulo fala que Jesus se esvaziou, diz que ele abriu mão de tudo, ele se esvaziou. Bexiga cheia, esvaziou. A gente tem a ideia de um Deus tão cheio, que parece que não cabe a gente nele. A gente tem a ideia de um Deus tão cheio, que parece que as minhas mazelas não entram. A gente tem a ideia de um Deus tão cheio, que os meus vacilos parece que não conseguem encontrar um espacinho nele, no meio de tanta santidade e poder. Mas aqui, e com base em todo o Evangelho, e principalmente no ato da encarnação, esse Deus, ao invés da gente entender esse Deus tão cheio, por que a gente não pode entender esse Deus vazio? Um Deus tão vazio, que dentro dele nós encontramos espaço. E ele se esvaziou voluntariamente, para que eu e você pudéssemos encontrar lugar nele. Sabe quem é cheio? Cheio é o diabo. Tão cheio que só tem ele dentro de si. Esse é o diabo, cheio de si. Qual é a nossa tentação? É ficar cheio. Qual é a nossa tentação? É termos razão em tudo. Qual é a nossa tentação? É ficar cheios de nós. Tão cheio que não tem espaço para mais ninguém. Jesus se esvaziou. E ele se esvaziou para quê? Para servir. O raciocínio pode ser lógico,
Se nós não servirmos, talvez estejamos muito cheios de nós. Se você quer servir, talvez seja a hora de você se esvaziar. E quando você se esvaziar, trabalhos de igreja vão encontrar espaço em você. Corações feridos vão encontrar espaço em você. Se a gente não tem tempo para a igreja, se a gente não tem tempo para oferecer os nossos dons, se a gente não tem tempo para oferecer os nossos talentos, se a gente não tem tempo na agenda para quem está chorando e sofrendo, talvez é porque a gente esteja muito cheio. E se nós estamos cheios, talvez o evangelho ainda não fez sentido para nós. Está na hora de esvaziar. Por quê? Porque Paulo fala isso em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu preciso me esvaziar. Quanto menos de mim, mais de Cristo. E quanto mais de Cristo, mais de vocês em mim. Menos de mim, em mim mesmo. Jesus diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz o que fiz, lavei os pés de vocês, agora ele começa, depois de verticalizar a ação dele, ele começa agora a horizontá-la, aplicando na vida dos discípulos. E aí no mesmo versículo 14 ele diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os seus pés, também vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, façam o mesmo. Eu dei o exemplo, façam o mesmo. O nosso servir voluntário só pode ser compreendido pela ação voluntária de Jesus. Servir com humildade e voluntariamente, de alguma maneira, isso é também cumprir com uma certa dose de hospitalidade. Eu gosto dessa palavra. Hospitalidade. A gente aplica essa palavra hospitalidade quando a gente recebe alguém na sua casa. Eu fui hospitaleiro, recebi alguém na minha casa. Dei café, dei comida, dei cama, dei de tudo. Está lá. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que ser hospitaleiro é quando o outro encontra lugar em mim. Porque eu posso oferecer a minha casa, e quando eu entro no quarto com a minha família, com meu cônjuge, eu falo assim: que porre. Quando é que vai embora? Chegou hoje mesmo, né? Quando é que vai embora esse miserável? E quando a gente abre a porta, a paz do Senhor, querido. O que você quer hoje? A hospitalidade é quando o outro encontra lugar em mim. E o outro só vai encontrar lugar em mim porque eu estou vazio. Vazio. A hospitalidade também é uma tarefa que pode encontrar espaço em você. Se você olhar para a igreja, você vai dizer assim: eu cheguei aqui na igreja agora no culto à noite, está tudo pronto. Pois é, mas teve um monte de gente, um monte de voluntário que veio para cá, que ensaiou, que organizou, que pintou, que bordou, que brigou com a mulher para sair mais cedo, que deixou filho, e veio para cá servir. Para quê? Para a gente curtir. Para a gente desfrutar dessa cultura de consumo. Isso não é evangelho. Porque a hospitalidade é, além de o outro encontrar lugar em mim, é quando eu participo de uma comunidade e eu consigo perceber as necessidades dessa comunidade, as tarefas que podem ser feitas nessa comunidade, e essa tarefa encontra lugar em mim. E quando essa tarefa encontra lugar na minha alma, eu levanto a minha mão e digo assim: eu estou aqui, pode contar comigo. O que precisa fazer?
E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque nós nos esvaziamos. E o que é mais fantástico nesse texto é que quando a gente olha no versículo 17, Jesus é a cereja do bolo, né? Porque no versículo 17 ele diz assim: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso da melhor maneira possível. A nossa cultura diz que para ser feliz eu preciso ser servido. Quando eu vou num restaurante e o garçom me serve, eu estou feliz. Quer ficar bravo? O garçom esquecer de você. Ah, menino. Aí você começa a ficar agoniado. Shh, shh. E você chama assim, né? Shh, ei, ô parceiro, ô amigão. Shh. Ô da patrona, sei lá, né? Como é que você chama o cara? O cara tem que vir. E aí quando ele chega, parece que ele tinha a obrigação de estar ali na hora. Fala, pois não, demorou, hein, amigão? Vamos lá, anota aí o pedido aí. O conceito de felicidade que a gente vê no mundo é que eu preciso ser servido. No Evangelho não é assim. No Evangelho é assim. Eu sou feliz quando eu sou garçom. E aí a gente tem alguns problemas. Porque quando a gente se coloca no lugar do garçom e a gente vai servir, pode ser que você encontre gente que olhe para você e diga assim: muito obrigado. Mas pode ter gente que quando você vai para servir, essa pessoa diga assim: aham. E tem o pior ainda, né? Aqueles que quando você vai servir, nem olha para você. Jesus disse: eu não vim ser servido, eu vim servir. A felicidade está em servir. E é uma joia que ainda não foi descoberta por algumas pessoas, dentro das comunidades, dentro das igrejas, pessoas que insistem em cobrar o outro, sem colaborar voluntariamente com o reino de Deus, com a igreja e com as pessoas. Cobram demais, mas não são voluntários para servir. Cobram demais, mas não são voluntários para suprir o problema que está acontecendo. O que acontece aqui no lava-pés não é um ritual exterior. O ritual aqui acontece dentro do discípulo de Jesus. Se você quer andar com Jesus, se você está aqui nessa noite e você quer ser discípulo de Jesus, entenda uma coisa: o lava-pés é algo que tem que acontecer dentro da sua alma. Você não tem que pegar uma bandeja e sair lavando o pé da galera assim, não é isso. Mas essa disposição em se esvaziar para que o outro encontre lugar em você e você ser capaz de se curvar e fazer algo. Essa disposição em você olhar para a igreja e dizer assim: uau, isso aqui, eu quero colaborar, o que mais que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso inaugurar alguma coisa nova? Posso fazer algo novo, pastor? Pode, ué. Vamos conversar, né? Pode. Queria ficar pulando também aqui, né? Vamos. Eu não consigo ver outra palavra para um coração voluntário se não entrega. Entrega. Para mim essa é a palavra mais forte. E para a gente talvez entender um pouquinho disso, eu quero seguir a história de Jesus aqui, porque Jesus era bom para contar história. Quando ele queria dizer alguma coisa, ele contava uma história. Eu quero contar uma história. A história de um dos autores muito conhecidos no mundo inteiro, Brennan Manning, o autor de O Evangelho Maltrapilho e de tantos outros, um cara que eu gosto demais de ler ele. E eu quero contar para você uma história que ele contou
sobre como ele recebeu o nome Brennan. Como é que o Brennan Manning recebeu o nome Brennan? Durante a infância do Brennan, ele tinha um melhor amigo. O melhor amigo dele chamava-se Ray. Eles faziam tudo juntos. Estudavam juntos na mesma sala, cresceram na mesma rua, jogavam bola, brincavam na rua juntos, matricularam-se na mesma universidade, alistaram-se juntos no exército e acabaram indo lutar juntos na guerra, na linha de frente. Os dois. Certa noite, diz a história, que Brennan estava sentado junto com Ray, eles estavam no meio da guerra e os dois estavam lembrando da infância deles, das coisas que eles faziam no Brooklyn. E eles estavam comendo um chocolate no meio de uma das trincheiras, uma barra de chocolate dividido por dois, e eles comendo o chocolate no meio da trincheira. De repente, enquanto eles riam, contando histórias antigas e comendo chocolatinho no meio da guerra, caiu uma granada, já aberta, no meio onde eles estavam. Diz a história que o Ray olhou para o Brennan, sorriu, deixou cair o chocolate, pegou a granada e se jogou e se cobriu nela. E quando o artefato estoura, Ray morre, o Brennan é afastado e sobrevive. Anos mais tarde, quando Brennan foi ordenado padre, ele foi instruído a escolher um nome. Geralmente, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, na ordenação de um padre, eles sugerem que eles venham a escolher o nome de um santo. Ele imediatamente pensou em um nome. Ele pensou em Ray. Ray Brennan. Foi aí que Brennan Manning se torna Brennan Manning. Um dia, Deus fez do homem o seu melhor amigo. Eles faziam tudo juntos. Mas o homem foi ferido pelo pecado, pela sua própria opção. E uma granada final foi jogada no homem para matá-lo para sempre. Sabe o que aconteceu? Deus se tornou homem em Jesus, entrou na trincheira onde o homem ferido estava, abraçou a granada e morreu com a granada, para que eu e você pudéssemos estar vivos e pudéssemos nos tornar novamente amigos de Deus. Jesus fez isso voluntariamente. E Ele nos ensinou a viver como Ele viveu. Eu espero que hoje você faça valer a pena. Que o seu coração seja como o coração de Jesus. Um coração voluntário. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, o Senhor se esvaziou para nos servir. E
quando nós estávamos feridos pelos nossos pecados, o Senhor entrou na trincheira, a bomba estourou, o Senhor morreu, nos deu vida, mas o Senhor ressuscitou e nos fez amigos do Pai de novo. O Senhor disse que nós poderíamos ser felizes servindo. Eu peço para que nós, enquanto igreja, possamos descobrir isso hoje. Tem tanta gente aqui hoje que poderia contribuir tanto com a vida dessa igreja. Tem tanta gente aqui hoje que de alguma maneira poderia contribuir com o coração de uma pessoa. Mas eu peço que para fazer qualquer tarefa, que nós estejamos vazios, para que o outro encontre lugar em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dê um coração como o teu. Me dê um coração como o teu, um coração voluntarioso, que se dispõe a te servir em qualquer lugar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre, levando você a servir ao Senhor e a ter um coração voluntário. Em nome de Jesus.